Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje cedo, na meditação do dia, eu falei que 90% dos católicos tomam a fila de comunhão em pecado mortal. E não falei isso como um julgamento, mas como uma constatação por conta da sociedade que nós vivemos, né? Que muitas vezes não tem uma instrução, e falei justamente que aquilo não era um julgamento, mas sim uma realidade. Pelo menos nas missas que eu frequento, conhecendo a comunidade, é assim. Muito por conta de que os confessionários estão vazios. Como é na sua igreja? Fala para mim. Né? Os padres estão atendendo confissão antes, 1, 2 horas. Na minha paróquia, não funciona dessa maneira. O confessionário está lá, assim, no fundo da igreja, mas normalmente ele está vazio. Ou seja, se tem 700 pessoas numa missa, 500 pessoas numa missa, como que está a confissão das pessoas? Então é uma realidade. Mas por que, Tiago, você fala isso? Você está julgando? Não, não estou julgando. Mas vamos analisar. Vamos analisar. A palavra de Deus vai dizer, lá em primeiro, vamos pegar então a Bíblia, né? Já que as pessoas às vezes querem que comprova na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. E daí vem com aquele mimimi, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Jesus perdoou o bom ladrão. Gente, a questão não é essa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é gigante. O amor de Deus ele é gigante, mas precisa haver uma contrapartida. Qual é a contrapartida? A contrapartida é o arrependimento. Se não arrepender, não há comunhão, irmãos. Não tem vida na graça. Mas, além de arrepender, segundo o ensinamento católico, nós precisamos nos confessar. Eu não estou aqui, meus irmãos, para agradar as pessoas que estão reclamando que a palavra é muito dura. Não, eu não prego, eu não anuncio, eu não sou missionário para agradar a homens. Eu estou aqui defendendo a fé da igreja, defendendo a igreja. E daí, hoje, se a gente pegar as estatísticas brasileiras, de qual a maioria dos casais tem 2 filhos apenas. Isso é estatística. Procure a estatística. 2 filhos. Isso que eu estou arredondando para cima, porque segundo pesquisa de 2018 é 1,77. Ou seja, se os casais católicos brasileiros, que no Brasil pelo menos de 50% a 60% das pessoas se dizem católicos. Os casais católicos, casados na igreja, eles não são abertos à vida. Mas qual é a maneira que os casais espaçam os filhos? Ou não têm filhos? De qual maneira os casais católicos estão evitando filhos? Se não for de maneira natural, sem considerar o coito interrompido, que também não é autorizado pela igreja, mas tem que ser de maneira natural, são os métodos contraceptivos que a igreja autoriza. Todos os outros, camisinha, pílula, DIU, anticoncepcional e todos os outros que são artificialmente fabricados, industrializados, eles não são aprovados pela igreja porque vão contra o princípio de ser aberto à vida, o que é a promessa que você faz no altar quando você casa na igreja, porque lá o sacerdote, o diácono, aquele que celebra o seu casamento, ele vai perguntar: vocês estão dispostos a acolher e educar na fé os filhos que Deus vos der? E as pessoas respondem sim.
Porém, depois usa método contraceptivo para não ter filhos. Ué, mas espera aí, vamos analisar. Se a igreja indica uma coisa, a pessoa não cumpre, no mínimo ela está mentindo. No mínimo. Ou seja, o pecado da mentira é um pecado grave. Se você tiver, você tem que confessar, porque senão você não pode comungar. Faltou uma missa, por exemplo. Faltou uma missa dominical, pecado grave, não pode comungar. Simples. Por isso, constata-se que a maioria dos católicos vão à fila da comunhão sem estar em estado de graça. Não é julgamento, é uma constatação, meus irmãos. E esse vídeo, ele não tem o caráter de querer julgar ninguém, mas ele tem o caráter de querer dar a instrução: procure o seu sacerdote, confessa-se. Aí teve até um senhor que teve a capacidade de responder no comentário: mas então os padres não podem comungar. Gente, se você estudar como que é a vida tem que ser a vida de um sacerdote, o sacerdote, ele confessa-se semanalmente. Ele se confessa sempre. Entenderam? E, vamos ser bem sinceros, se um sacerdote se confessa sempre e ele vive a vocação dele, então não tem motivos para um sacerdote ter um pecado mortal. Não tem. Pode ser que tenha algum pecado venial, mas por isso existe o ato de contrição, o ato penitencial na missa, que você confessa os seus pecados veniais, não os mortais. Os mortais é só com o sacramento da confissão. Então, por isso, eu posso afirmar com todas as letras, constatar que a maioria dos católicos, eles vão à fila de comunhão em estado de pecado grave e não poderiam comungar. Tem até uma fala do Padre Paulo Ricardo, em um dos vídeos dos cursos dele, que quando uma pessoa está em estado de graça e comunga na fila da comunhão, o Padre Paulo Ricardo até sorri e fala que Jesus olha e fala assim: enfim comungou alguém. E essa é a verdade. Se você comunga em estado de pecado, você comunga a sua própria condenação. É isso que a igreja ensina. Então pode vir o mimimi e blá 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 e blá blá blá. Eu não estou preocupado com a opinião que as pessoas vão ter a respeito do vídeo, se vão gostar ou não. Eu estou pregando o ensinamento da igreja, o ensinamento da verdade, o que a igreja ensina. Se vão gostar ou não, aí, meus irmãos, não é comigo. Eu estou anunciando a verdade. Eu não prego para agradar homens. Que fique muito consciente isso nos nossos corações. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos anunciar a verdade. Doa quem doer. Quem prega a verdade perde amizades. São José Maria Escrivá dizia isso. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.